Muito bem. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo, que todos estejam em paz. E a gente dá continuidade, então, ao nosso trabalho. Deixa eu compartilhar aqui. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente continua no capítulo 11, né, que Jesus fala da missão de João Batista, e onde o próprio Jesus traça um paralelo entre a execução dessa missão, seu testemunho e o comportamento da multidão, ou seja, o nosso comportamento. Então, vai encarnar esse espírito, encarnar João Batista com o compromisso profético, de ser um facho de luz na escuridão dessa estrada que a gente enfrenta, que é a estrada evolutiva. E João Batista tinha uma capacidade absoluta, né, de perceber o que era retidão de caráter e o que era vício. Ele vai nos mostrar, na essência do discurso que ele proferia, a importância do arrependimento pela autocrítica consciencial. Isso sem que a gente se inflija um processo de culpa que é totalmente autodestrutivo. É consciencial a gente saber que errou, enfrentar esse erro sem culpa, sem se atirar no vale da lágrima, do arrependimento profundo, mas sem nenhuma produção. Ou seja, a gente tem que estabelecer um crivo de análise muito rigoroso na nossa conduta, mas, em compensação, de profunda misericórdia com a conduta do outro. Porque normalmente a gente faz isso, né? A gente pensa que o outro é um puxadinho nosso, que ele deveria agir e pensar como nós agimos pensando. E isso não é verdade. Então nós, conosco mesmo, não podemos dar trégua aos nossos vícios. É uma vigilância constante no controle dessas nossas deformidades, que são ainda muitas, né? Atitude, pensamento, assumir o controle dos nossos impulsos, que às vezes são até primitivos. E a gente falou disso logo no começo, que às vezes dá vontade de tomar uma atitude mais drástica, mais primitiva. Muitas atitudes do outro, como a gente não concorda, a gente tem, desperta em nós o pior que existe na gente. E isso é muito importante. A gente retomar o nosso pensamento elevado e controlar isso. Senão, esse também é um espírito de evolução. Zé, deixa eu fazer um comentário bem importante que tu tá falando, Zé. Vai eu lá. Não me lembro, foi um palestrante que eu ouvi, não sei aonde, por aí, numa dessas palestras da vida, né? Ele ia passando em frente a uma igreja dessas evangélicas, né? E tinha uma faixa bem grande dizendo assim, né? Afastamos a inveja, né? E ele notou bastante movimento ali, né? Todo mundo indo atrás dessa receita, né? A gente sempre pensa na inveja do outro, né? E a proposta que tu tá nos colocando aqui, Zé, e que é a proposta da doutrina espírita, que é realmente para que a gente afaste a inveja, mas não a inveja do lado, nossa inveja em relação ao outro, né? Não é afastar o do outro em relação a nós. O problema do invejoso, da ideia fixa, é dele. O nosso problema é tratar a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Né? Então, a proposta que a doutrina espírita faz é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Né? Muito legal o que você está falando, né? É exatamente isso. Como eu falei antes, atitude, pensamento, a gente tem que assumir o controle desses nossos impulsos. Quer ver um vetor importante disso? A televisão. A televisão, um noticiário, às vezes, nos clica, nos liga em relação a esse tipo de pensamento. E isso a gente tem que ter o controle para baixar e dizer assim, não, calma, porque quem fez vai ter que responder por isso. E a gente tem que ter a misericórdia com aquele que fez. E esses dias eu estava fazendo um exercício muito interessante, eu acho que foi com a minha irmã. Nós fazemos o Evangelho no Lar às 8h30 no domingo, e como nem todo mundo é espírita, a gente tem um horáriozinho que a gente faz entre só aqueles que têm um pensamento mais
espírita, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Às vezes, a gente faz um julgamento de um político ou de alguém que cometeu um erro, que tem muito poder, e se esquece de fazer uma pergunta. Se eu tivesse o mesmo poder, se eu tivesse o mesmo dinheiro, eu não faria a mesma coisa? Será que eu não sucumbiria a isso? Porque o ambiente que me envolve é tão propício a isso que eu não acabaria esquecendo tudo que eu aprendi e cairia? Na formação da mentalidade cristã, a proposta é essa, né? Que a gente transforme o nosso ambiente, seja ele qual for, profissional, político, econômico, né? Numa grande lição do Evangelho, né? O que eu faria nesse momento à luz do Evangelho? Quando a gente permitir que as nossas ações sejam balizadas pelo Evangelho, ou seja, pelo exemplo de Jesus, as coisas começam a se transformar a partir de cada um de nós, né? Essa mentalidade, imagina um município, uma prefeitura sendo levada pelo Evangelho, uma economia, mas não no sentido evangélico, no sentido ortodoxo, radical, né, cego, mas um evangelho puro, genuíno, né? Quando a gente permitir que a regra áurea, né, coordene, né, uma economia pensando em todos, uma economia com justiça, né, uma ação política com justiça, uma ação empresarial, né, com justiça, né, à luz do Evangelho. Imagine uma empresa sendo tocada, né, com um pensamento cristão na sua base, na sua estrutura, na sua missão, né? Então isso modificaria o ambiente independente, né, de credo religioso, né, sendo isso uma ação voluntária de cada um. Exatamente. A gente tem que ser elevado, maduro e adulto, né? O versículo de hoje é muito interessante. Hoje nós vamos ver, eu vou colocar 2 versículos aqui, porque eles se completam, né? E aí, nesses versículos, Jesus vai dizer o seguinte: mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para outras. Isso, versículo 16. O versículo 17 que eu coloquei, que a gente vai, ele vai se completar, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não lamentastes. É importante a gente ler esses 2 versículos juntos, para a gente poder entender o que Jesus estava dizendo. E esses 2 versículos vão exigir uma percepção dos usos e costumes daquela época. Então, é necessário estabelecer o contexto completo, porque para aquelas pessoas, lá naquela época, era uma coisa natural ter esse tipo de contexto abrangente. Quer dizer, ainda hoje, a infância é um exercício da vida adulta. Porque as crianças brincam com as coisas da vida adulta. E elas levam a sério essa brincadeira. Elas brincam de casinha, elas brincam de supermercado, elas brincam de coisas que os adultos se envolvem. E aqui no versículo 16, Jesus está propondo uma situação muito comum para aquela época, que era as crianças brincarem com os 2 eventos sociais mais importantes da vida hebraica do século I: o casamento e o funeral. E a gente vai entender isso ao longo do nosso estudo de hoje. Jesus está falando sobre 2 marcos assensoriais da evolução espiritual. E por que ele está dizendo isso? Porque o casamento é a grande metáfora bíblica para a aliança entre o homem e Deus. Quando o homem, que está envolto com tantas sensações, com tanta disponibilidade dessas sensações, ele flerta com outros deuses. Os deuses materiais, deuses convencionais. E aí, ele não tem casamento. Mas quando o homem resolve romper com esses deuses politeístas, com a intenção de firmar uma aliança contínua com Deus, bom, aí ele está casado. Aí ele se casou. Porque esse casamento é uma aliança de compromisso perpétuo e ilimitado entre o homem, as leis divinas e Deus.
Bom, a gente que está no casamento sabe disso. A gente que conhece o casamento humano vê isso. Depois do casamento, vem um esforço para a gente não se deixar atrair, para não sucumbir ao magnetismo dos deuses contemporâneos, as marcas, os rótulos, os cargos, os títulos. No caso do casamento humano, para não sucumbir ao adultério, por exemplo. Então, não basta só casar, estabelecer essa aliança com Deus. A gente precisa ser fiel. E o homem, ele se vê envolvido nessa luta e tenta resistir, porque ele já firmou aliança com Deus. Aqueles que firmaram esse casamento. E essa luta vai ser travada até o dia em que o homem que eu quero ser, aquele homem que eu tenho o desejo de ser, que eu estou lutando para ser, triunfe para aquele homem que eu não quero ser. Vocês querem um exemplo disso? Paulo e Saulo, ou ao contrário. Paulo precisou matar Saulo dentro dele, para poder que Paulo nascesse. Pedro e Simão, o que era o Simão Pedro, antes o que ele se tornou depois, um homem rude, um homem duro, um homem difícil, complicado. É o homem novo sepultando o homem velho. Essa luta a gente trava todos os dias. Somos nós conosco mesmo, somos nós, uma luta interior. Todos nós, perante Jesus, somos criancinhas exercitando essa transformação espiritual evolutiva. E hoje, por que o Aloysio colocou esses dois versículos? Porque ele disse assim, porque hoje nós vamos criar as bases para o que nós vamos estudar semana que vem, no versículo 17. E essa estrutura vai começar com a palavra geração. E aí, gente, nós vamos para as obras básicas. Lá para o Livro dos Espíritos, questão 1019. Se não me engano, é a última questão do Livro dos Espíritos. E ela diz assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E aí os Espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Isso aqui é muito importante, porque só praticando as leis de Deus, só a gente estabelecendo em nós aquilo que, essa transformação, é que a gente vai conseguir suplantar o bem. E aí eu vou entrar para o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que vai dizer assim: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Nesse banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem que, assim, só é responsável por si mesmo pelas suas próprias falhas e não pelas falhas dos seus pais. Esse sentimento de mudança, a gente já está percebendo. E o que é que nós temos que fazer para atravessar esse momento com uma certa segurança, com uma certa tranquilidade? Colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo. Tudo com aquilo que a gente vem sendo orientado. Com aquilo que a gente vem sendo treinado para fazer. Manter a calma e a serenidade nos momentos de tempestade, que nada mais são que os movimentos naturais dessa transformação. A gente observa em nós mesmos isso. Essa mudança. Deu uma reverberação. E é muito importante que a gente estabeleça, ou tenha consciência de que Jesus está com a gente sempre. Principalmente nos momentos difíceis. O Otávio levantou a mão aqui, Zé, para dar uma. Vai lá, tranquilo. Zé, é muito interessante. Agora eu estou olhando aqui, verificando realmente como as coisas se aproximam da gente, às vezes inesperadamente. Com certeza que essa parte que tu mencionaste aí, até há pouco tempo eu estava vivendo um certo problema, diria interior, né? Mas eu não me detinha no detalhe, eu estava vendo o problema sem ver a solução, né? Até então, como a gente acredita naturalmente, né, na espiritualidade que nos auxilia, eu pedi uma luz. E simplesmente, intuitivamente, me veio que o problema estava em mim. Imediatamente eu assumi, fui verificar a causa, né, e cheguei a essa conclusão, naturalmente, e muitas outras vezes, mas é que de vez em quando a gente parece que dá uma travada, né, e não se dá conta. É exatamente isso que você falou. As coisas, muitas vezes, ou seja, na maioria, os problemas estão na gente, contido em nós, né? E a gente não percebe. Mas no momento que a luz se faz e a gente busca a solução, encontra. Isso aí. Muito obrigado, Otávio. Bem importante tu colocar isso, Otávio, porque demonstra o movimento, né, do verdadeiro espírita, né, que é aquele que diariamente faz um esforço grande por melhorar, né, as suas qualidades, né, combater as suas más tendências. Enquanto esse movimento estiver acontecendo dentro de nós, Otávio, a gente vai estar se encaixando na proposta do Cristo. E essas duas questões que o Zé traz aqui, tanto da questão 1019 quanto nas obras póstumas, nos narram o momento atual que nós estamos vivendo. O planeta está migrando para um novo ciclo evolutivo. E isso, a gente queira ou não, está acontecendo. Então, é o que chamamos de transição, né? Entre um ciclo e outro, acontece uma transição. E essa violência toda que a gente vê acontecendo e que agora a gente percebe com muito mais intensidade em função da divulgação, é instantâneo hoje, qualquer um filma, sempre existiu, mas agora parece que ela está mais evidente, porque nós podemos acompanhar mais através dos meios de comunicações e as pessoas filmam as violências, essas ações assim bem negativas, né? E isso são os últimos resquícios, né,
do mundo onde o mal é o preponderante, né? Esse movimento que está acontecendo, essa violência, os violentos de hoje, né, os equivocados, eles vão para planetas compatíveis ao seu grau de adiantamento. Né? Cabe a nós perceber e sabedores que somos dessa transição, que ela está acontecendo não fora, mas, como disse o Otávio, dentro de cada um de nós, é que vai nos dar a condição de permanecer, né, herdando essa terra no novo ciclo, né? Reencarnados, obviamente, porque o movimento que está acontecendo ele vai durar ainda um bom tempo. Nós não estamos ainda no mundo de regeneração. Existem pessoas que já estão se redimindo, que já estão redimidas, né? E é a soma dessas remissões, é a soma dessa regeneração é que formará o mundo vindouro. Então nós temos que nos policiar, temos que fazer esse movimento, orar pelos violentos, que são as últimas oportunidades que estão tendo aqui na Terra, né? Porque, como está escrito aqui, ó, né? Logo em seguida vão ter que refazer todo o caminho, né? Trabalhando pelo seu adiantamento e, ao mesmo tempo, trabalhando pelo adiantamento dos irmãos, ou seja, fazendo com que a regra áurea prevaleça, fazendo com que as leis de Deus norteiem os seus caminhos, que é a oportunidade que estão tendo agora. Todos nós temos a oportunidade, quando renascemos, e isso eu falo seguido para muitos que estão sempre em contato conosco, principalmente aos pais novos e às mãezinhas novas, né, que os espíritos que estão reencarnando, eles não estão reencarnando para dar errado. Nem nós reencarnamos para dar errado. Todos nós reencarnamos para dar certo, né? E o esforço para que isso aconteça cabe aos pais, com a educação, com a firmeza, com o exemplo, e principalmente mostrando limites, né, para que esses espíritos não encontrem tanta facilidade para caírem, né? Então, é uma grande responsabilidade, é um grande momento da humanidade que nós todos estamos vivenciando, que é a oportunidade de nós, a cada dia, nos destruirmos intimamente, nos reconstruirmos, né? Eu colocaria até uma placa assim pendurada no pescoço, né? Desculpe, né? Estou em obras, né? Desculpe o transtorno, né? Estou em obras, e isso deve causar em nós um esforço muito grande, né? Como disse o Otávio, é nas mínimas coisas que a gente tem que perceber isso e parar e pensar para aquela mínima coisa, aquela mínima ação que pode não representar nada, ela pode ser sim, né, o início ou a continuidade de um processo que vem de muito tempo em nós e que teima em prevalecer. Basta cada um combater em si mesmo e não no outro. A gente sempre diz ao outro eu dou o direito de errar. O Chico dizia isso. E a mim, né, o rigor do aperfeiçoamento. Toca aí, Zé. Só fazer uma correçãozinha que eu me equivoquei. Não tem. Essa aqui é a continuação da resposta de São Luís para dar para a questão de 2019. Não, 2019, não, né? Eu me enganei na. Não sei o que eu fiz aqui, que coloquei é a continuação da resposta. Bom. Isso acontece. Jesus está sempre com a gente, né? Então, principalmente naqueles momentos mais difíceis que a gente enfrenta. E o que a gente precisa ter? Fé. E às vezes é o que nos falta. Quer ver uma coisa? Lembra quando na passagem que Jesus estava atravessando o mar da Galileia e junto com os discípulos num barco e veio uma tormenta terrível, uma tempestade terrível, e Jesus está dormindo tranquilamente, nem está dando bola para aquela situação. Os discípulos estavam desesperados, achando todos que iam morrer. E aí resolveram acordar Jesus, que acordou e perguntou para eles: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé. E em seguida ele acalmou a tempestade. Se a gente perceber e a gente tiver a consciência de que nesses momentos difíceis Jesus caminha conosco, fica mais fácil. E o entendimento do Evangelho, o entendimento da providência divina no nosso coração ajuda a essa compreensão. Ajuda a gente a enfrentar isso. Continua, São Luís. O Otávio levantou a mão, Zé. Vai lá. Zé, só complementando aqui com relação a esse probleminha que eu tive momentâneo, diria assim, e entre o auxílio que me veio
dos espíritos, espiritual, me veio também a intuição de procurar um livro que eu tenho comigo, que é de Divaldo Joana de Ângeles, que é Autodescobrimento. E aqui tem um textinho bem rápido. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento. Essa aqui que eu achei muito importante, essa frasezinha. Ser portadores de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. E eu, buscando esse livro, lendo as partes que necessitava, eu cheguei à conclusão, realmente, e procurei, através dos meios já anteriores, né, a resposta. Era isso, obrigado, Zé. Muito bom, Otávio. Obrigado pela tua contribuição, sempre edificante. Bom, então continua São Luís. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Ou seja, a gente tem que estar sempre conectado, sempre prestando atenção nas coisas, sempre procurando ter sempre uma posição mais vertical do que horizontal. A verdade, gente, é que quem decide tudo é Deus. E dentro dessas decisões divinas que orquestram os nossos movimentos sociais, tem uma decisão divina que é afirmada pelos Espíritos e que vai entrar em vigor, de que as gerações que virão, os Espíritos que reencarnarão e que já estão reencarnando, fazem parte de uma geração bem melhor. Aí a gente pode se perguntar, bom, são espíritos obedientes, disciplinados, sem nenhum tipo de deformidade moral? Não, não são, não. São espíritos cheios de defeitos, de vícios, de tendências horrorosas, mas que cansaram de errar, que não se aceitam mais errando e que estão focados na própria regeneração. É o que a gente está fazendo, tentando suplantar os nossos vícios, tentando suplantar as nossas deformidades, tentando matar o homem velho que existe em nós para que nasça o homem novo. É isso que a gente está fazendo aqui. E é muito importante que não sejam apenas palavras, letras, colocadas numa transparência ou num slide. É importante que essas palavras toquem o nosso coração. E a gente consiga, todos os dias, cada atitude que for tomar, pensar nisso. O que é certo e o que é errado. E lá no livro, agora sim, Obras Póstumas de Allan Kardec, tem uma passagem que é assim, ó, de Paris, de 25 de abril de 1866. São resumos das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico. Éder, explica isso para nós aí, estado sonambúlico. Ele está ocupado agora, não pode. Bom. O estado sonambúlico são médios que se comunicam em estado de sonambulismo. Estavam dormindo e falam. Escutou o que eu perguntei para ti, Éder? Pois é. Para te explicar para a gente,
comunicações dadas em estados sonambúlicos. Esse estado do sonambúlico, Zé, ele pode ser de forma inconsciente, né, ou semiconsciente. Né? O estado do sonambúlico é quando o médium entra num transe mediúnico, né, e ele adormece, mas ele fica narrando tudo o que ele vê em espírito. Então, os acontecimentos para ele são de forma espiritual. E todo o que se passa, todo o panorama, ele fica narrando, né, de forma sonambúlica, né? Ele não dá uma passividade, ele faz uma narrativa. Então, os espíritos comentam ou ele vê quadros, né, e vai fazendo a narrativa para aqueles que estão coordenando, né? Então, esse é o médium sonambúlico, né? Ele adormece, literalmente, ele entra num transe profundo e passa a ter todas as suas ações espirituais. Então, a sua visão é espiritual, a narrativa dos quadros são de forma bem clara, né, porque ele está realmente percebendo aquilo de forma mais cristalina, digamos assim, sem tanta intervenção do psique do espírito desperto, né, vinculado ao seu cérebro físico. Então, esse é o médium sonambúlico. Ótimo. E é raro, viu, Zé? Não é tão comum, né? Em 40 anos de mediunidade, eu trabalhei só com 2 médiums sonambúlicos, né? Muito raro acontecer isso. Não são médiums comuns, assim. Né? Tem o sonâmbulo do dia a dia, né? Que a gente conhece. Eu tenho na família dois sonâmbulos, né? Mas o médium, o atuante, aquele que se preparou, aquele que exercitou, que estudou para trabalhar de forma mediúnica com esse tipo de mediunidade, ele é um tanto raro, né? Não é tão comum. Na época de Allan Kardec era mais comum, porque vinha de todas as formas, né, as orientações do mundo espiritual, então havia uma oferta, digamos assim, maior de médiums, né, sonambúlicos que não requeriam tanto preparo, porque era urgente que as comunicações acontecessem. Principalmente que a maioria delas, na época de Kardec, eram feitas através da evocação, coisa que hoje não se pode fazer na doutrina espírita, mas naquela época era necessário, porque estava chegando ao mundo, né, uma nova ordem, né, uma nova revelação. Então era permitido que Kardec fizesse as evocações. Ótimo, perfeito, muito obrigado. Bom, então, esse resumo, cujo título é Regeneração da Humanidade, é um texto longo, não é um texto curto. O Aloysio coloca algumas partes, mas eu resolvi colocar ele na íntegra, porque ele é muito importante. E a gente vai tirar lições preciosas nesse texto, que vai servir para nós, para nos alertar sobre muitas coisas. E para despertar em nós também outras coisas. Então, vamos a ele. E ele começa assim. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos. Pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem de sua constituição, mas não representam os sinais do tempo. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se e, nesse momento, se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. A gente tem que compreender essas mudanças que são muito mais espirituais do que são materiais. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria e, por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. O Consolador prometido.
nós podemos enfrentar, ou melhor, eu vou retificar isso. Nós deveríamos poder enfrentar todas as nossas dificuldades, todas essas transformações que nós estamos enfrentando de uma forma tranquila, sem desespero, se a gente já tivesse estabelecido no nosso coração os preceitos do Evangelho. Continua o texto. Deixa eu só fazer bem importante, Zé, aqui, né, que a gente está vendo aqui assim, que isso que tu leu aqui é o que está acontecendo hoje, né? O Espiritismo é a grande chave para que a gente possa conhecer o Evangelho. Eu costumo dizer que de uns 10, 15 anos para cá, né, existe uma doutrina espírita que era importante nós ter o conhecimento dos seus princípios, das suas ações, aquelas palestras que atraíam multidões, os fenômenos todos que despertaram as pessoas para as questões espirituais, mas de uns 15 anos para cá, mais ou menos, 10 anos mais profundamente, né, nós nos voltamos para essa revelação mais profunda, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Esse estudo aprofundado do Evangelho, nós só conseguimos fazer ele usando a chave que se chama Allan Kardec. Nós não, há 15 anos atrás, nós líamos o Evangelho com a visão espírita, mas não aprofundávamos como a gente faz hoje. Então, tudo que é revelado hoje, né, é com o auxílio desses novos conhecimentos, né? Ou seja, do aprofundamento, tirando o véu, né, para que a gente não fique só na palavra. Se nós ler essa perícope aqui de João Batista, que a gente está estudando já há semanas, há meses, né? Se nós lêssemos ela ao pé da letra, a gente ia entender na leitura literal. Mas olha a diferença de estudar de forma versículo a versículo, né, com novos conhecimentos, né, para que se torne claro e inteligível, não para somente um conhecimento intelectual, mas para uma transformação da nossa vida. Eu lembro da Lu falando no sábado passado, né, que ela não imaginava, né, a grandeza de João Batista. E a maioria de nós, Lu, assina junto contigo essa questão. Né? Nós não conhecemos ainda com profundidade, né, as maravilhas do Evangelho. E quando a gente vai conhecendo, quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que todos os títulos e todas as coisas que o mundo oferece, realmente dentro de nós, torna algo transitório. Se torna uma visão mais espiritual para a nossa vida. Nós olhamos os nossos filhos e percebemos, né, que são seres espirituais. E isto é uma maravilha, né? Essa nova forma da gente ter esse entendimento. Então, a chave que nos faltava, ela já está nas nossas mãos. E se chama Allan Kardec, se chama doutrina espírita, para que a gente entenda e compreenda o verdadeiro sentido. A Lucy faz o comentário e depois o Otávio. Eu ia falar... O que eu ia falar, o Éder já falou no final. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Está escrito aí nesse último parágrafo. Muito bem, Otávio. A gente, acompanhando o Evangelho ao longo do tempo e prestando atenção, e mais precisamente agora vendo, assim, lendo aqui, verificando, eu tenho duas situações em que eu me acho encaixado nisso aí. Por exemplo, a primeira, eu ainda em Alegrete, 1 ano e 3 meses, tinha comprado uma boa casa, reformado ao nosso gosto, e me veio aquela intuição, aquela vontade de sair, de não estar mais lá, enfim. E, bom, complementando a parte, primeiramente, houve a mudança para Santa Maria, né, em curto prazo lá. E, então, aqui, eu busquei uma casa espírita, e ali eu fiquei em torno de 6 anos.
tão logo me veio aquela vontade de partir daquela casa, aquela intuição, aquela voz me aconselhando, né? Porque os espíritos, eles não mandam em nós, eles nos aconselham naturalmente. Então, eu não titubeei em nenhum momento. Só comuniquei os dirigentes e parti. Então, logo, foi uma questão de 2, 3 dias. E, posteriormente, já no 4º, 5º dia, já busquei uma outra casa onde me encontro. Então, o que eu quero dizer com isso? As coisas evoluem para a gente, e se a gente acreditar que está sendo orientado pela espiritualidade, como está, a gente não erra mesmo. É isso aí. Muito bem, Otávio, muito bem lembrado. A gente está em estágios, né, importantes, né, e a gente lembra do movimento, né? Nós temos que estar no movimento sempre constante e sempre aberto. Nós não podemos ficar parados num entendimento único. Nós temos que estar abertos a tudo que pode vir para acrescentar, né, para nos colocar nesse afastamento do limo, né? Que a pedra parada gera limo. A pedra em movimento, né? Aquela que rola, né? Ela não junta limo, né? E não juntar limo significa a gente estar num aprendizado constante. Isso é muito importante que tu falou, tá? Esse desapego, né? Imagina, a gente compra uma casa, transforma ela do nosso jeito, do nosso gosto, e de repente surge uma oportunidade de mudança, né? Muitos ficam paralisados ali com medo, mas o corajoso, o cristão que sabe que é esse movimento que vai gerar novos aprendizados, ele se encoraja e faz a mudança, mas para isso ele precisa se desapegar daquilo que o impede. E esse desapego, né, é a grande mola propulsora que nos coloca numa situação de constante aprendizado. Muito bom, tá? Obrigado. Ok. Então, vamos adiante. Bom, continua Kardec, então, né? E ele diz assim: tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não verei milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não sentis que como o vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa a um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Ora, a gente não precisa aquela conversa que o mundo vai terminar, porque os homens estão fazendo tudo para... Não. Vai terminar. A mudança vai ser ao nosso redor, entre as pessoas que a gente conhece. Se eu for dar um exemplo próximo, eu estou mudando. Nós estamos mudando. A gente começa a perceber entre as pessoas que nos rodeiam as gerações que estão chegando, essas diferenças, essas modificações. Não é, Zé, de forma apocalíptica, não é de forma de cataclismos, né, que a mudança se dará. E não vai ser muito menos a pandemia se nós não soubermos aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. Então, é interno, sempre é interno, né? A gente precisa de mais empatia em nós, né? Agora a gente está no auge ainda de uma pandemia, né? E as pessoas não estão sendo humanas umas com as outras, né? Porque há um grande descuido ainda, e a gente vê o que está acontecendo a nível mundial, né? De novos fechamentos, de aumento de mortes, né? A vacina está acontecendo, mas a vacina ela não consegue acompanhar, né? Porque ela tem que ser feita de forma ordenada, né? E por categorias e no seu tempo, né? Não consegue acompanhar, né, o avanço da doença. E os países do primeiro mundo já estão fechando as suas cidades, né? Os seus comércios, as suas economias, por causa do índice avassalador, e a gente vê que tudo isso, e a maioria disso que está acontecendo, é por falta ainda, né,
de paciência e de empatia das pessoas, né? Um pouco mais de humanidade, digamos assim, né? Nas suas ações e nas suas precauções, né? Então, a gente tem que perceber que não é de forma só o acontecimento em si apocalíptico, né? Não é um tsunami que vai resolver, não é uma pandemia que vai resolver, mas é o que nós fazemos dessa pandemia. Nós tivemos aquele tsunami lá, aquele terremoto lá na Ásia que matou 200 e tantas mil pessoas, né? De uma vez só, né? Não resolveu se não se aproveitar esse acontecimento para que se tire lição, para que a gente deixe com que a fraternidade, com que a solidariedade, com que a empatia, né, coordene, né, as nossas ações em função desses acontecimentos. E agora a gente está vivendo um momento histórico, uma oportunidade incrível para nós, espíritos imortais, de como nós nos comportamos no meio de uma pandemia, né? Na verdade, é um grande teste para que todos nós possamos aproveitar, né, esse teste, né, e mostrar para o Criador, né, o quanto que nós já temos de amor dentro de cada um de nós. Então, não é de forma exterior, como tu narrou, Isa. Está muito bem colocado. É uma oportunidade, né, da gente aprender. Bom, continua Kardec. E aqui vem uma parte bem importante, que diz assim: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. Vamos ler de novo essa parte aqui. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Parece 3 gerações, não são 3 gerações. Vamos fazer um exercício. A nossa geração vem construindo alguma coisa. A geração dos nossos filhos, que são bem menos preconceituosos, que têm menos dificuldades de olhar o outro, que vão para a rua e gritar e lutar contra vidas negras importam, contra o racismo, contra o preconceito, nos ensinando a modificar os nossos pensamentos arcaicos e atrasados. E a futura geração somos nós que voltaremos e depois de todo esse aprendizado, vamos consolidar esses ensinamentos. E assim sucessivamente. Ou seja, isso se chama evolução. E essa evolução, Zé, ela é uma formatação nova do espírito imortal. Então, quando tu fala que o que essas gerações estão fazendo, né, em matéria de revolução íntima, de busca de igualdade, isso é um movimento espiritual, né? É o espírito imortal se manifestando. Essa geração, Zé, dos nossos filhos, eles não estão muito preocupados com as questões materiais, eles estão preocupados com o mundo como um todo. E é muito importante a gente fazer uma análise, Zé, do ponto de vista material. Imagine que um grande meteoro pode bater na Terra e acabar com tudo, né? Que não vai acontecer, não tem nenhuma previsão disso, né? Mas vamos nos lembrar que se isso acontecesse, só iria acabar o mundo material, o mundo espiritual ia continuar, né? O que ia acontecer? Todo mundo do material que envolve a Terra, que está na Terra, no orbe, e o que envolve a Terra, que são
11 bilhões encarnados e 20 bilhões desencarnados em torno da Terra. Tudo isso ia ter que ser deslocado para uma nova massa material e continuará o processo lá. Então, é espiritual, é ação espiritual, é ação voltada para o futuro, né? Que essa geração está nos ensinando, aliás, está nos preparando, como diz o Zé, para o nosso retorno. Tinha um comercial da TV que eu adorava, que não sei de que empresa era, que mostrava assim, né, uma garrafa PET com um lacinho dizendo, né? Porque ali demoram 100 anos, sei lá, mais de 100 anos para ser desmanchar a natureza. E com um lacinho de presente dizendo, né? Para o futuro vovô, não sei o quê, sabe? É como se a gente tivesse fazendo tudo hoje, né? Para dali adiante nós retornarmos e encontrar aquilo que nós mesmos nos providenciamos. Né? Um pneu jogado no meio de um rio, uma fita com um lacinho, se fosse um presente para o futuro. Quem é o futuro? Somos nós. Nós estaremos aqui retornando, né, e encontraremos isso que a gente preparou, seja o que for, né, e também para os nossos filhos. Observem a grandiosidade disso, a grandiosidade de Kardec. Gente, isso foi escrito em 1866. Parece que a gente está... parece não, e nós estamos vivendo isso em 2021. É o fim do mundo moral, fim de padrões. Zé, desculpa, a Luciana tinha levantado a mão e eu esqueci aqui. Vai tranquilo. É só, assim, tem a ver com isso que você falou, Éder. Você disse, lá atrás, quando falou assim, dizendo que eu tirei uma foto que eu achei muito legal, faltou-lhe a chave para compreender o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, né? Achei que muito lindo justamente porque concilia, o espiritismo não é fechado, então ele abre espaço e oportuniza, né, o avanço da ciência. A gente sabe que a gente descobre o que é permitido, inclusive, né, que a gente consegue as coisas a partir do que eles permitem a revelação. E aí, quando ele diz aqui, deixa eu achar. Não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. E aí você falou, Éder, sobre, bom, se acontecer alguma coisa que acabe o mundo material, sabe-se que a espiritualidade vai ajustar e vai alocar esses espíritos em outros locais. Mas eu só queria comentar que eu vejo estudos dizendo que sim, a Terra vai acabar. Que é uma questão física, assim, é uma questão de ciência, assim. Então, acho que nesse ponto existe uma projeção de que esse mundo material finde sim. Era entender isso um pouquinho, entende? Porque vindo do lado da ciência, eu entendo que ela é limitada, mas nesse sentido. Sim, concordo a previsão do que a Terra, como outros planetas iguais, né, eles têm um tempo, né, de início e fim. A gente já está a 4,5 bilhões, 5 bilhões de anos, né? Talvez a gente tenha mais aí 5 bilhões de anos, né, que o futuro da Terra é se acabar mesmo, como qualquer outra estrela, como qualquer outro planeta, né? Mas quando concluir o final dela, né, todos aqueles que estão vinculados à Terra terão já atingido, né, a sua proposta, né, enquanto ciclo, porque a gente está migrando para o ciclo agora da regeneração. E o próximo ciclo, qual é que é? É o do amor, ou seja, a gente vai ir se desmaterializando, vai se voltando mais para o bem vai predominando até o ponto que a gente ame e se torne um todo em humanidade. Quando isso acabar, a gente vai para outras moradas da casa do Pai, e não mais existirá a Terra, né? Mas igual a Terra existem bilhões, né? A gente nem tem como dimensionar a quantidade de planetas iguais à Terra que estão abrigando, né, outros seres como nós, né, buscando pelas mesmas coisas e sendo regidos pela mesma regra, pelas mesmas leis. A lei que rege aqui a Terra, que a gente aprendeu com as revelações, né, é a mesma regra para qualquer outro planeta. Se pousar um disco voador ali no arco da universidade e descer um monte de ETzinho, né, no que nós vamos dizer para eles, né? Bem-vindo, irmãos, né? Morava longe, né? Seja bem-vindo, só isso. Porque a regra é a mesma, né?
a regra ela é igual para qualquer plano. Felipe levantou a mão. Não, só para na verdade, dar continuidade, é bem que tu falou, na verdade, né? Se a gente for perceber, né, como tem a classificação dos mundos, o mundo primitivo tem mais matéria densa, né? E à medida que os mundos evoluem, então, principalmente nós, né, evoluímos, ele vai deixando essa matéria bruta e vai se tornando menos matéria. Então, se nós estamos a caminho do mundo de regeneração, né, ou nós vamos ter que ir para se nós nos regenerarmos e aqui não estiver de acordo ainda para habitar, que não é o que se propõe, nós teríamos que ir para um outro planeta com uma matéria menos densa. Mas como a condição é que a Terra seja também uma de regeneração, desde que nós nos regeneramos, aqui provavelmente vai ter uma matéria menos densa. Mas não significa que não vá ter totalmente matéria, a não ser lá em mundos mais avançados ainda, né, que seria o mundo celeste. Então nós temos aí uma transição e uma redução de matéria, assim, né, dessa matéria mais densa. Tanto que fala que há um respeito maior aos animais, né, no mundo de regeneração, então quer dizer, existem, né, ainda também, mas num grau de matéria muito menos densa do que a gente conhece no mundo de provas e expiações, né. Então a tendência, à medida que nós vamos nos regenerando, é que o planeta, enquanto matéria, também vá se modificando, porque a gente não necessita mais dessa matéria tão densa, né. É verdade, Felipe, e essa materialidade toda ela vai desaparecendo, né? A gente brinca aqui quando faz uma carninha assada, né? Vamos aproveitar que é a última encarnação nossa comendo carne, porque a tendência já vem acontecendo, e essa geração dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Eles já estão se preparando para esse momento, porque quando a gente fala nisso, a gente fala em sustentabilidade, né, em capacidade que a Terra tem, né, de ser autossustentável, ou seja, de ser renovados todos os bens que ela oferece. E a tecnologia vai evoluindo, a tecnologia de alimentos, a consciência, isso tudo vai modificando e de uma forma bem célere, né? Então eu acredito que a nossa próxima encarnação, né, nós não vamos ter o nosso churrasquinho em abundância, viu, pessoal? Vamos aproveitar que quem gosta de um churrasquinho, que aproveita que são as últimas oportunidades, né? Isso é uma metáfora, mas que nos mostra para o caminho que nós iremos, né? Para o tanto que a gente vai. Não, Fala aí, Zé. É uma coisa interessante, porque quando a gente fala assim do fim, que não é o fim do mundo material, e sim do fim do mundo moral, é que, na verdade, são fim de padrões, né? É o fim de estigmas, aquelas noções de vida envelhecida, arcaica. E aí vem uma coisa muito importante, porque a obra básica tem o compromisso do Evangelho redivivo, né? E o compromisso da doutrina espírita é por abaixo todas essas concepções velhas. E que são tão velhas e arcaicas e que inacreditavelmente ainda existe entre nós. O preconceito, o racismo, isso existe ainda. É quase inaceitável, nas portas do século XXI, que a gente está vivendo esse tipo de coisa. E qual é o resultado disso? É que isso impede que os homens de se olharem como verdadeiros irmãos. Podem ter certeza, essas concepções vão ruir, elas vão cair. Não tenho a menor dúvida disso. As novas gerações estão preparando isso. E nós vamos, na nossa próxima, nós vamos consolidar isso. Zé, deixa eu só fazer uma colocação ali, que a Lu tinha falado que eu esqueci. Esse processo que o Felipe falou, né, de depuração e de ajustamento da característica do planeta com o futuro, né, isso também está acontecendo, Lu, no âmbito da esfera que envolve a Terra, né? Então, esse movimento que está acontecendo aqui, regenerativo dos espíritos encarnados, está acontecendo também no plano espiritual. Esses mais de 20 bilhões de espíritos que habitam as esferas em torno da Terra,
eles também estão passando pelo mesmo processo. Aqueles que não estão aproveitando bem as suas encarnações deste momento, eles já estão sendo, digamos assim, apartados dos seus, e é um apartamento momentâneo, porque vai para um outro planeta, né, fica um período lá, depois tem a oportunidade de reencontro de novo, como a gente sabe disso, né? Não é uma separação eterna, né? Então, isso também está acontecendo nas esferas espirituais que circundam o globo. Então, a tendência é diminuir essa população de espíritos em torno da Terra, né, porque estão sendo deportados, né, e a gente sabe que isso já aconteceu aqui na Terra, quando nós recebemos os capelinos, né. Então, esses capelinos vieram em milhões naquela época da chegada deles aqui, né, que formaram as raças que nós temos. Então, isso vai acontecer em outro planeta. Um dia eu assistindo um estudo do Haroldo sobre isso, e perguntaram para ele, tá, mas qual é a quantidade de espíritos em números, né, que vão ser deportados, né, que vão ser exilados em outros planos, em outras esferas, né? E aí o Haroldo disse, olha, o que nós podemos usar é a base, a quantidade, né, dos capelinos, né, que está lá no livro A Caminho da Luz, em que fala em 400, 500 milhões de espíritos que chegaram aqui na Terra, né, para que pudessem cumprir aqui o seu exílio, né, e fazer as transformações, ajudar no avanço do planeta, como o Zé leu ali antes, né, na fala de São Luís. Então, é essa conduta, esse pensamento que nós temos que ter, de aproveitar ao máximo, né, esse momento, e para que a gente esteja no meio daqueles, né, que herdarão a Terra, né? E para herdar a Terra, nós temos que ser brandos e pacíficos, né? Os brandos e pacíficos herdarão a Terra, ou seja, aqueles que almejam o bem, aqueles que estão fazendo um movimento dentro de si, né, de refutar todo o mal que possa ter em si, para que não atinja o próximo. Todo aquele sentimento contrário à regra áurea, né, o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Quanto mais a gente vivenciar e almejar esse sentimento, essa ação dentro de nós, utilizando como base o perdão, a tolerância e a paciência, mais próximo dessa qualificação de herdeiros nós nos colocaremos. Fala aí, Felipe. Só dentro disso, porque realmente é bem interessante o tema, né? Até porque traz essa questão de transformação e aí, só para bem o que o Zé falou ali, né? Na questão 728 do Livro dos Espíritos, lá, o Kardec pergunta em relação à lei da destruição, né? É a lei da natureza, destruição, e aí justamente os espíritos respondem, né? Que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E aí ele fala que o que chamais de destruição não passa de uma transformação, na realidade, né? É uma transformação que vai ser feita. E aí, de uma forma inteligentíssima, né? Como todas as perguntas que Kardec faz, ele, na pergunta seguinte, ele já fala assim, bom, é mais ou menos assim, então vamos acelerar esse processo, daí a gente destrói logo para se transformar, né? E na realidade ele coloca assim, se a regeneração dos seres faz ser necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, né? E aí os espíritos respondem que a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, né? Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, quer dizer, tem cada um seu momento, mas mais importante do que fora, né, é a gente conseguir fazer essa destruição dentro, né, essa transformação íntima, para que a gente tenha condições de acompanhar pelo menos aqueles que vão conseguir fazer essa regeneração íntima, senão a gente vai ser convidado a habitar um mundo um pouco mais continuar no mundo de provas e expiações, mas não aqui, né? Muito bem, mas Então tá. Então vamos continuar com o Kardec, né? E ele continua. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como eu já falei antes,
só vai ter espírito bonzinho, sem deformidade. Não, não. Todos os nossos defeitos estarão conosco. Mas nós vamos ter esses espíritos têm que ter o desejo, o anseio de se melhorar. Eles querem se melhorar. E esses espíritos que vão ficar. Como já chegou esse tempo, uma grande imigração nesse momento se opera entre os que habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituí-los na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Ora, espíritos que ainda praticam o mal pelo mal, que serão excluídos, levarão consigo os conhecimentos que adquiriram aqui. Ou seja, a evolução espiritual não para, não cessa. Ela é contínua. Pode ser lenta, mas ela é gradativa. E vai se estabelecendo pouco a pouco, independente dos crimes que se há cometido. Continua Kardec. A Terra, de Sêmulo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente, se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital. A de que uma parte dos espíritos que nela encarnam, não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem, com desejo de fazer o bem, com desejo de melhorar. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contem que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A transformação é interior. Kardec vai adiante. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já assassinará no mundo pelos caracteres que são próprios. É evidente, está aos nossos olhos. Essa geração que já chegou, ela é completamente diferente. Tem outros conceitos, é muito mais preocupada com coisas que talvez a minha geração não desse tanta bola assim. Os animais... Vai. Importantes, é isso, porque coloca nos pais atuais, aí os que têm filho pequeno, aí inclui aí a Lu, Felipe, companhia, a Cris, o Marco, né, essa gurizada que tem os filhos novos, né, na grande responsabilidade que tem, né, porque eles vêm pronto, como diz aqui, né, é uma nova geração. Nós só temos que auxiliar eles, né, a não se perderem na conduta moral. Lembrá-los, né, por que vieram aqui, por que estão aqui, né. Então é fundamentação a educação evangélica, né, é importantíssimo, né, cada vez se torna mais importante e evidente, né, uma criança numa evangelização, né, uma base religiosa, não no sentido de ritos ou de religiosidade como sabemos, né, mas no sentido de nos estar constantemente ligados ou religados, né, que é a etimologia da religião, é religare, né, estar religados, né, conectar os nossos filhos com o mundo espiritual para que eles não se esqueçam da importância que eles têm nesse papel transformador, porque aqueles que se perderem no caminho, rapidamente serão levados de volta para o mundo espiritual, para que não se percam mais, né? Então, cabe aos pais, a essa geração nova que está chegando aí, essa grande responsabilidade, né, de
botarem e lembrarem os filhos, né, da importância, né? Eu, quando reencarnar de novo, eu quero reencarnar, vou pedir isso no mundo espiritual, né, que eu reencarne num lar evangelizado, né? Quero que me apresente de novo o evangelho e o resto deixe comigo. Eu só quero ativar, como eu vou ter o véu do esquecimento, né, eu vou levar comigo algumas coisas que eu já estou aprendendo. Eu só quero ser lembrado, só quero que despertem em mim isso, né? E o resto eu deixo comigo. Né? Então, eu acho que deveria ser uma preocupação de todos nós. Olha só. E aqui o Otávio levantou a mão, Zé. Bem rapidinho, Zé, vou ler um trechinho aqui do livro de Valdo Joana de Ângeles. Assim, ó. O lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica, correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Era isso aí, companheiro. Isso aí mesmo, tá vendo? Isso aí mesmo. Manda bala, Zé. Bom, então tá aqui, né? As duas gerações que sucedem uma a outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Isso aqui confirma aquilo que eu falei lá atrás, quando eu falei que não eram 3 gerações, que eram de sucessão de reencarnações, eram 2, porque uma vai ensinando a outra, uma vai completando o trabalho da outra. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Eu volto a frisar, nós estamos falando de algo que foi escrito em 1866. Não, desculpe, isso foi escrito em 2021. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Eu volto a repetir, não são espíritos puros, mas sem deformidade. Não, são espíritos que nem nós, que temos os nossos defeitos, mas nós estamos tentando, lutando para melhorar. São esses que irão povoar a Terra. Seremos nós, Zé. Seremos nós, exatamente. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Isso é autoexplicativo. Desses vícios é que a Terra tem que ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Ou seja, o contato contínuo seria tóxico. Então, é preciso que haja essa filtragem para que se estabeleça só o bem. Porque quanto mais... até para... Lembram do casamento, da comunhão com Deus? Para a gente não ser tentado demais ao adultério. Livre deles, a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado nesse mundo, e recompensa de seus esforços e da sua perseverança. Enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores, como disse o Felipe. Conforme a gente vai evoluindo, as coisas vão se tornando menos densas, as necessidades materiais vão diminuindo.
Continua Kardec. Com referência a essa emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Olha a importância disso. Exemplo. O Éder sempre fala muito sobre isso. A nós, o importante é darmos o exemplo. Se for preciso, a gente fala. A nossa atitude exemplifica a atitude do outro. E muitas vezes impede uma atitude errada do outro. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Lembra da pipoca? A pipoca precisa de estímulo para explodir. Todas as nossas virtudes estão, às vezes, presas. A gente precisa de um estímulo para que elas explodem e a gente as coloque para fora. Uma vez, e as deformidades também. Seria a pipoca ao contrário. Nós precisamos, essas deformidades que às vezes são tão aparentes, nós precisamos colocá-las de novo dentro do casulo do milho de pipoca e deixá-las presas, porque elas estão ali. Elas estão presentes. O importante é que a gente consiga controlá-las. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa das que as viam quando vivos, conforme os numerosos casos que já tendes apreciado. Para isso, terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Olha a responsabilidade que aqueles que vão à frente, aqueles que têm um pouco de conhecimento, têm com a retaguarda. Têm a obrigação de estender a mão àqueles que vêm atrás. Essa é a responsabilidade daqueles que têm a pretensão de aprendizes do Evangelho de Jesus. De olhar para trás e conseguir estender a mão daqueles que vêm atrás com misericórdia, com compaixão. E não com acusação, e não com um conceito menos edificante. Isso é muito importante, Zé, que tu está colocando, porque a gente estava até conversando já e está preparando para esse ano, né, um alinhamento doutrinário do Boa Nova, né, para algumas questões bem importantes, né. Uma delas é a questão do aborto, que está começando de novo esse debate. Já tivemos aqui na Argentina, ao lado, a autorização, enfim, né, a descriminalização do aborto, e esse é um assunto que vai estar muito recorrente nas casas espíritas. E nós, enquanto Boa Nova, nós trataremos o assunto de forma esclarecedora, sem condenação a quem, porventura, foi frágil no cometimento e porque desconhecia, ou enfim, não importa. Nós seremos uma casa que será esclarecedora, para que aquele que cometeu o aborto encontre ali o acolhimento para a sua remissão, para a sua reconstrução, né? E para que o abortado, porventura no mundo espiritual, compreenda também, através do perdão e dos esclarecimentos que se fará no nosso trabalho doutrinário da casa, para que busque também a compreensão, né? E nós vamos esclarecer em trabalhos, em lives, desde o que é o planejamento, o que é erraticidade, o que é planejamento reencarnatório. Nós vamos falar de concepção, em que momento que isso acontece, qual a vinculação do espírito. Nós vamos levar para as pessoas esclarecimento. Nós vamos tentar levar a verdade que a doutrina espírita nos traz, através das obras magistrais de André Luiz e também das obras básicas, com trabalhos específicos, né, para que tanto o errante encontre
o acolhimento, e o ferido encontre ali também o curativo, né, para que ambos possam continuar andando juntos, né, e se refazendo através da consciência ativada pelo esclarecimento e pela verdade. Olha como essa... Felipe, pode falar, só um pouquinho, Zé. Desculpa, Zé, é que não, acho que isso exemplifica bem o mundo de regeneração, né? Essa, vamos dizer assim, essa conduta, porque é uma conduta que todos nós queremos, né? Quando a gente diz assim, eu vou evoluir, então quer dizer, eu vou evoluir e ficar lá esperando, e todos aqueles que estão à volta, que eu amo, uma hora eles chegam lá, eu vou ficar lá esperando, né? Mas não, né? A gente, na realidade, vai ter que auxiliar, né? Se realmente a gente se modificar ou ser auxiliado, porque a partir do momento que a gente pensa em ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, significa que a gente vai diminuir o egoísmo, vai aumentar a empatia, vai aumentar a possibilidade de perdão. Então, quer dizer, esse julgamento, né, que o Éder falou, na realidade é que normalmente se tem essa tendência de quem errou é julgado, né, de imediato. Quer dizer que se a gente faz isso ainda significa que a gente talvez pense em ter melhorado só intelectualmente, porque moralmente ainda não foi, né? Então, eu acho que isso é um exemplo, assim, né, do que o Éder trouxe, do que a gente precisa realmente trabalhar em nós, né, intimamente, para que a gente possa tanto ser auxiliado como auxiliar também, né, para essa transformação. E a verdade, né, Felipe, ela ajuda com que as pessoas errem menos, né? Então, nós não podemos falar de um acontecimento de forma acusatória. Nós temos que pensar no futuro amenizando, né, através do conhecimento, para que as pessoas saibam, né, o quanto que é dificultoso encarnar e quanto é pesaroso a interrupção disso, né, perante o progresso individual e comprometimento, enfim. Sheila levantou a mão. Oi, sim, eu só queria lembrar nesse comentário do Felipe que o livro Missionários da Luz, né, ele fala muito disso, assim, do quanto, na verdade, a gente precisa fazer esse esforço que né, aqui agora, mas também na erraticidade. E se não fosse, né, a pleiade de espíritos amigos, familiares, que nos auxiliassem, talvez a gente nem estaria encarnado, né? Então, só lembrando, assim, né, e às vezes quem ainda não teve oportunidade de ler o Missionários da Luz é muito lindo nesse sentido, assim, eu acho que, para mim, é um livro que mudou, inclusive, minha concepção, né, e até mesmo relacionado a esses temas mais dramáticos, assim, né, como, por exemplo, o aborto, né, porque é um esforço muito intenso, muito grande, de muitas pessoas, via de regra, espíritos próximos, amigos, né, e que choram, assim como se chora aqui na Terra quando isso acontece, né, porque é difícil que as pessoas não chorem em algum momento, quando, né, cometem esse ato extremo. Então, assim como alguém que tenta o suicídio, né, na verdade a pessoa chora, ela sente, ela sabe do que ela fez, né, mas o quão importante é a gente entender que há muitos espíritos para nos auxiliar, sejam eles encarnados, que aí eu acho que é o nosso papel até enquanto casa espírita, né, mas também do ponto de vista, né, de toda nossa, né, nossa pleiade de espíritos que são, de certa forma, responsáveis pela nossa encarnação. Eu queria fazer esse comentário. Assim. Muito importante, Sheila, porque a mesma paciência que o mundo espiritual tem conosco, né, nós temos que ter com os outros também, né? Essa tolerância, essa compreensão, né, essa cooperação, né? Muito importante esse teu comentário aí. Vai, Zé. Felipe, achei interessante que tu dissesse com relação a que nós não avançamos moralmente, mas aqui, nesse texto que Kardec escreve, em todos os momentos, nunca se diz a palavra para a evolução seria: é necessário espíritos
prontos. Não. Com as nossas deformidades morais, sim. A questão e a pergunta é, nós queremos melhorar? É essa que vai fazer a diferença. E aqui, essa última frase, acho que é muito interessante. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Éder, são 10h35. Eu estou na metade do trabalho de hoje. Continuamos no próximo sábado, Zé. Vamos com calma, porque é um assunto bem importante aí, né? Vamos fazer uma reflexão coletiva aí. Acho que dá para encerrar aqui nesse slide. O que tu acha, Zé? Não, perfeito. Inclusive, semana que vem, eu vou trazer uma comunicação do Chico e do Emmanuel, só para a gente aprender um pouco mais, ter mais conhecimento sobre exatamente a questão do tempo do planeta, da presença dos equinócios e como funciona. É muito interessante. Então, como o planeta trabalha e descansa, eu vou trazer semana que vem, a gente completa o trabalho de hoje. Tá, pessoal? Muito bem, Zé.